Olá, alunos, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta. Vamos voltar aqui com as nossas atividades das nossas aulas e começar a nossa matéria de novo, né? Retomada onde a gente parou, que a gente estava vendo ali os povos da antiguidade, aos poucos, né? E chegando na antiguidade clássica, que é a antiguidade dali do centro ali da Europa, que influenciou muito a cultura deles e acabou influenciando o mundo todo, né? Então, sem demorar mais, né? Vamos lá. Vou apresentar aqui. Espero que já tenha começado aí para vocês, né? A gente vai falar aqui sobre a Grécia Antiga. A Grécia é esse lugar que ele é um país até hoje, né? Então a gente tem aqui no mapa o posicionamento da Grécia, que fica ali no Mar Mediterrâneo, no sul da Europa, né? Esse Mar Mediterrâneo ele liga África, Ásia e América, perdão, e Europa. Então ele tem uma grande importância ali de influenciar muita gente, né? E principalmente os gregos que já ficavam ali de cara para o mar, eles passaram por esses territórios todos. E eles tinham, na época deles, né, influência nessa área toda que a gente está mostrando aqui, nessa imagem. Então, só estava checando aqui se mais está aparecendo. Então, eles já desde a época que eles estavam ali funcionando enquanto a cultura deles, normalmente, eles já estavam influenciando vários e vários lugares. E aí depois ainda teve um momento que os romanos tomaram o território deles, né? Então as duas culturas se misturaram. E aí a partir daí é que a coisa vai ficar mais influente ainda, né? Para ajudar vocês a lembrar, né? A carinha normal dos gregos que a gente sempre pensa é essa daqui, né? Vocês provavelmente conhecem algumas coisas da cultura deles, vocês sabem, por exemplo, dessa lenda aqui do Minotauro, que é aquele cara com cabeça de touro, né? Muitas dessas coisas a gente vai descobrindo por esses vasos, que eles deixaram vários vasos, porque o comércio deles frequentemente usava esses vasos. Vocês têm sempre alguma coisa aí aparecendo na cultura pop de hoje em dia, né? O 300 de Esparta, aí super conhecido esse filme. Tem as histórias aí do Hércules, né? As Olimpíadas que a gente está disputando aí agora foram uma criação dos gregos, né? Então a gente tem essa imagem aqui brincando um pouco, tentando imaginar como é que eram as coisas. E várias fontes, vários vasos deixados por eles demonstrando os esportes, né? Uma luta, uma corrida a pé, né? Uma corrida a cavalo e por aí vai. Então, vários traços da cultura que eles foram deixando e que foram marcando a gente, né? Essa arquitetura deles, né? Cheia de colunas aqui que a gente está vendo. Muitos lugares hoje em dia aplicam isso e às vezes a gente passa, olha, acha bonito e nem pensa, né, no que tem por trás daquilo. O que tem é uma influência de uma cultura lá do outro lado do mundo que chegou na gente aqui e continua até hoje sendo influente. Como é que se formaram, né, os gregos? Por volta de 500 antes de Cristo, eles começaram ali, né? É, todo esse território que está de rosa aqui, perto daquele mar da Europa ali, eles teriam começado a se desenvolver bem antes disso, né? Que eu falei, por volta de 5.000 antes de Cristo. Por volta de 3.000 antes de Cristo, a gente já sabia que a ilha de Creta, que é essa daqui que está no mapa, cadê? Deixa eu circular. Que é essa daqui, ela já tinha vida ali de humanos, né, organizados e criando essa civilização que ficou conhecida como minoica. O nome vem justamente do Minos, que é aquele rei que você tem ali na história do Minotauro. Então sabemos que eles já faziam comércio com outros povos, egípcios, fenícios. A principal cidade deles era Knossos. Eles já praticavam alguns esportes, né? E aí depois os minoicos, eles foram se misturando com outros povos que tem ali, e isso foi criando a civilização que a gente costuma chamar de cretomicênica, porque misturou,
né, o pessoal da cidade ali de Micenas e outras cidades próximas, que eram os aqueus, misturou com a galera de Creta, e isso foi a grande mistura ali que começou essa cultura dos gregos. Nessa época a gente nem chama eles de gregos ainda, né? A gente chama eles de cretenses ou de cretomicênicos, porém já foi criando ali a maioria do que é essa civilização da Grécia Antiga. Então, os gregos, eles não são os caras que do nada resolveram ter um monte de ideia, construir um monte de coisa. Eles são a mistura de vários povinhos que você tinha ali, né? Indo-europeus, significava que eles vinham dessa região daqui, né? Entre a Índia e a Europa. Então, essa galera dessa região, eles estavam se misturando ali com os cretenses originais, e isso foi criando uma nova civilização. A principal organização dessa civilização dos gregos, que nasceu aí, eram as polis. As polis, mostrando a imagem aqui para vocês, eram basicamente cidades, né? Pelo tamanho, a quantidade de gente que mora, é o que a gente chamaria hoje em dia de cidades. Porém, elas eram totalmente independentes, elas não ficavam, elas não eram parte de um governo de um estado, que era parte do governo de um país, que nem a gente tem aqui no Brasil de hoje em dia, por exemplo. Elas eram simplesmente um, um órgão ali por si só, né? Elas viviam entre si, cada uma tinha sua forma de governo, seja lá qual fosse essa forma de governo, ela se resolvia ali internamente, né? Então dominava a própria economia da forma que tivesse que ser. Cada uma delas tinha uma cultura um pouquinho diferente das outras, e esses traços que a gente... elas nem trabalhavam juntas todo o tempo. Não existia essa ideia de ser os gregos todos juntos durante a maior parte desse tempo que eles existiram. A gente chama eles de gregos hoje em dia porque a gente entende que houve ali uma difusão dessas características culturais todas que a gente está falando, né? Como Olimpíada, aquele tipo de roupa, aqueles mitos, aquela religião ali, né? Então, por ter essas características culturais comuns, que a gente chama eles de gregos, mas eles se entendiam bem mais como atenienses, sei lá, tirintanos, sei lá, quem nasce em Tirinto, espartanos, ou seja lá qual fosse a cidade ali, Colossos, e por aí vai. A gente tem aqui alguns nomes, né, das cidades: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto, Éfeso, Delfos, todas cidades que costumam existir na Grécia país de hoje em dia. Eu acho que nenhuma delas totalmente acabou, né? E aí a gente acaba estudando uma a uma. Vocês só vão ver aí no colégio, né? Algumas delas, não vão precisar ver todas, porque nem todas são tão importantes assim, mas os historiadores, eles estudam todas. E é interessante a gente falar como essa palavra polis, ela continua viva, né? Ela veio fazer parte das línguas que a gente fala até hoje. A gente tem cidades aqui no Brasil como Teresópolis, Petrópolis, né? Florianópolis. Esse polis é todo o polis aqui da cidade, da polis grega. É a mesma palavra que foi incorporada na nossa língua, né? Virou um pedacinho das outras palavras. Então, Teresópolis seria a cidade de Teresa, Petrópolis seria a cidade de Pedro, Florianópolis seria a cidade de Floriano, todas figuras históricas que a gente teve, né? Aqui no Brasil. Então as cidades foram ganhando esses nomes por conta deles, mas o polis significa especificamente cidade. Até a palavra política, que a gente fala hoje em dia, né, que é essa questão de como se governar, que o país, ou o estado, ou a cidade vai fazer, vem dessa ideia de política dos gregos, que era a ideia de decidir como cada uma dessas polis vai se organizar, né? Então, essas palavras do grego e do latim também, que é a língua dos romanos, elas são boas pontes para a gente acabar entendendo outras palavras mais complicadas que a gente precisa saber, né, para a história, ou para a biologia, ou para seja qual língua, seja qual matéria que seja, né? A gente usa várias palavras inspiradas aí no grego ou no latim, então é interessante a gente saber um pouquinho sobre a língua deles, que a gente consegue se localizar melhor. E aí vocês têm aqui, né, as diversas formas de governo, porque já que cada uma das polis era independente, cada uma delas tinha algum tipo de governo, eles se repetiam um pouco, né? Então, às vezes você tinha umas 3, 4 polis com o mesmo tipo de governo, umas outras 3 com outro tipo, e por aí vai.
E aí os 4 tipos principais que a gente tinha aqui, que se repetiam mais ou que foram mais influentes, eram monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Percebam que a gente usa todas essas palavras até hoje em dia para outras coisas da história que não tem nada a ver com a Grécia. A gente fala que aqui no Brasil tem oligarquia, quando a gente não gosta de um determinado político, às vezes a gente fala que ele é um tirano. A forma de governo que a gente tem hoje em dia no país, embora seja diferente dessa que os gregos chamavam de democracia, a gente também chama de democracia, porque tem uma certa inspiração, e por aí vai, né? Então, essas palavras são bastante influentes, elas acabam sendo adaptadas para outros contextos, e aí muda um pouco mais, muda um pouco menos, mas de qualquer forma são palavras muito importantes da gente saber. E o que elas significavam nessa época dos gregos, né? Monarquia vem do mono, da palavra mono, que significava um, e arquia, que significa arcos, né, que significava poder. Então, monarquia era poder de um. Quem era esse um? O rei. O rei comandava a sociedade, religião, exército, criava leis, era juiz, podia ter o auxílio de um conselho de anciãos, dependendo ali do caso, né? E era, normalmente, esse conselho de anciãos também eram considerados nobres, e a gente tem a exceção também de Esparta, que tinha 2 reis, então, em vez de mono, que é um, você usava di, que era 2. Então, diarquia em vez de monarquia, mas ainda era mais ou menos a mesma forma de governo. É interessante a gente falar que tem monarquias até hoje em dia, né? Toda vez que a gente tem rei e rainha, a gente fala que é uma monarquia. Então, a Inglaterra, por exemplo, que ainda tem rainha, a gente fala que é uma monarquia. Uma monarquia diferente dessa monarquia aqui da época dos gregos, porém é uma monarquia. Oligarquia também vem de oligos, que é poucos, e arquia, que é poder. Então, mesmo a arquia do monarquia, está aqui de novo. Então, governo de poucos, poder de poucos, era um tipo de governo controlado por pessoas da aristocracia, grandes proprietários de terras e famílias ricas. Os ricos e poderosos, né, que mandavam naquele governo que era uma oligarquia. A tirania é o sistema no qual apenas uma pessoa governava após tomar o poder pela força. Era tão diferente assim da monarquia? Não, né? Porque ainda tinha essa questão de um cara que manda, o resto obedece. Porém, os tiranos normalmente eram menos estabelecidos, eles tinham acabado de fazer ali o poder pela força, eles precisavam ficar ganhando ali o apoio popular para conseguirem se manter no governo, enquanto que a monarquia era já mais estável, né? Você já tinha ali um rei que passava o poder para o seu próximo descendente, né? E isso durava algumas gerações, então era uma coisa mais sólida do que a tirania. Tanto é que a palavra tirania ficou bem mais pesada, né? Acabou virando um xingamento, enquanto que monarquia nem tanto. Embora eu também não goste da forma de governo de monarquia. E aí, democracia também é poder do povo. Arquia e cracia são meio parecidos ali de significado, né? Mas esse demo não é de demônio, não, tá, gente? Demo é de povo. Demos significava povo na época dos gregos, né? Na língua deles. Então, democracia era poder do povo. Significava que o próprio povo não precisava ter um líder, eles tomavam as decisões entre si. Então, era, digamos assim, a forma de governo mais justa. Não à toa a gente se inspira nela. Até hoje em dia, a gente tenta fazer uma democracia. Porém, temos 2 poréns, né? Primeiro é que a forma de democracia que eles faziam era direto. Toda vez que a cidade vai entrar em guerra contra outra cidade ou vai tentar fazer a paz. Aí se juntavam ali todos os votantes da cidade para debater, um lado trazer argumentos, o outro lado trazer outros argumentos, e aí, tá, não sei o quê, quem que convence quem, será que o argumento é bom e tal, e aí chegavam na conclusão de se ia entrar naquela guerra ou não, ok? Porque a cidade tinha seus poucos milhares ali de habitantes, então dava para você juntar a galera para votar as coisas, ter os discursos ali, todo mundo escutar e etc. Só que depois que outros lugares, né, foram tendo muito mais gente, pensa no Brasil que tem milhões e milhões de habitantes. Não tem como você juntar todos os milhões de habitantes do Brasil num único lugar para você fazer uma discussão. Então, não tem como a gente fazer essa democracia igual deles, que a gente chamava de democracia direta. Então, a gente aprendeu a fazer a democracia representativa, que é a gente eleger um presidente, um governador, um
um prefeito ou vereadores, deputados, senadores, etc., que esses caras vão representar a gente. A gente sabe que, no exemplo do Brasil, né, nem sempre os caras estão, de fato, representando os nossos interesses, e sim os deles. Porém, a gente ainda tem o poder de decidir quem vão ser esses caras. Então, é uma coisa bastante importante. O problema é que a gente não se dedica a decidir isso direito e acaba votando de umas formas completamente loucas aí. E o outro, porém, é que essa democracia dos gregos ela era muito justa, né? Os atenienses que faziam essa democracia. Ela era super justa para quem conseguia votar. Só que não era a população toda deles que conseguia votar. Então não era tão democrático no sentido que a gente usa a palavra hoje em dia, né? Não era tão justo com todo mundo. As mulheres não podiam votar, os estrangeiros, que era quem tivesse se achegado ali na cidade há menos tempo, né? Precisava, para deixar de ser estrangeiro, precisava morar lá por umas 3 gerações, sei lá, algo assim. E os escravos, né, uma sociedade que tinha esses escravos, então estava longe de ser de fato justo, igualitário e bom para todo mundo aquela vida, né? Eram basicamente os homens livres, nascidos na cidade há algumas gerações, que podiam participar da vida política. Entre esses caras era uma melhor forma de governo, né? Mas talvez não fosse tão justo assim para todo mundo. E aí a gente começa a falar dos exemplos, né? O primeiro exemplo de polis que a gente vai ver é Esparta. Esparta que é super conhecida, né? Jogo ali do God of War, a série lá do 300, série de filmes lá do 300. Então, todo mundo sabe dos espartanos. E os espartanos têm uma coisa que marca muito, né? A, a cultura deles ali, que é o militarismo. Eles têm um tipo de organização de governo baseada no poder dos militares. Os militares mandam, a maior parte dos cidadãos deles ali era militar, e eles estavam sempre fazendo guerras usando esse poder militar. Então, toda vez na história que a gente usa a palavra militarismo, a gente está falando de uma sociedade no qual a guerra, o combate e a organização militar tem muita importância. Isso é uma característica que eles pegaram da influência dos dórios, que eram dos povos ali que influenciou a criação dessa ideia, né? E eles foram aumentando a população, necessitando de terras, então conquistando militarmente os territórios vizinhos, conquistavam uma cidade, e essa nobreza guerreira principal ali deles, que eram os esparciatas, dividiam a terra. A população aprisionada, ela começava a trabalhar para eles, né? Normalmente no cultivo agrícola, pagando impostos, e ficava conhecida como ilotas. Os ilotas eram considerados cidadãos de segunda categoria, né? Eles estavam abaixo ali dos espartanos. E alguns lugares que eram mais longe, né, que não estavam sob controle tão direto dos espartanos, porém pagavam impostos, aquela população passava a ser chamada de perieco, que era considerada ainda abaixo dos ilotas. Por que eu não consigo mudar a página? Foi. Os guerreiros de Esparta são altamente conhecidos, né? A gente tem essa imagem aqui mostrando um bocado como era a aparência deles ali em roupas, né? Em armaduras que usavam. Eles eram temidos ali em todo aquele mundo grego e fora dele também, porque eles eram muito bons militarmente, já que essa coisa era tão central na sociedade deles. Os caras treinavam desde criança, assim. Pequenininhos, os caras já eram jogados, tipo, às vezes na natureza, para tentar se virar na natureza. Você estabelecia brigas e rivalidades entre as crianças para que eles brigassem sempre. Todos os homens, eles desde criança treinavam para lutar. E as mulheres não eram militares, porém elas também eram incentivadas a praticar atividades físicas e serem bastante fortes para que elas parissem crianças com frequência e que essas crianças nascessem fortes e saudáveis. Então, eles pensavam sempre em crescer esse exército, né? A própria educação deles já valorizava muito força física, coragem, bravura, instinto de liderança, e essa capacidade de pensar lá na batalha, ok? Acho que aqui isso termina, então vamos para o exercício da próxima página, 284 e 285. Vocês pausem aí e façam o exercício.
e daqui a pouquinho a gente volta, ok? Parou? E voltou. Atividade 1. Cite o nome dos mares que banham os territórios que eram ocupados pelos antigos gregos. Os mares Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara. É basicamente esses mares aqui ao redor, né? Cada marzinho menor desse aqui, que faz parte do mar Mediterrâneo, né? Mar Egeu, Mar Jônico, Mar Adriático, todos eles têm o seu nomezinho próprio, né? Observe a imagem abaixo e leia o texto. A imagem abaixo tem alguém aqui montando no touro. O ritual ali e esporte do salto sobre o touro, que era bem perigoso, né? Então era considerado bastante importante para os gregos. Era extremamente difícil, né? Porque você tinha que segurar o touro pelos chifres, precisava de muita força. Fazer uma descrição da imagem já fiz aqui, né? O que a prática mostrada representava para os cretenses, um ritual de demonstração de coragem e força. Qual foi a importância da civilização cretense se desenvolveu na ilha de Creta, e trocas culturais com os micênicos foram a base ali da civilização grega. O que foi a civilização creto-micênica foi a mistura entre os minoicos e os aqueus, ou cretenses e micênicos, né? São os dois nomes que cada um tem, que foram criando ali a civilização da Grécia Antiga. Marque o X na alternativa correta. Na Grécia Antiga, os territórios eram repletos de barreiras naturais, o que dificultava a organização de um governo central. Você não conseguia fazer comunicação, né, entre os vários lugares ali da Grécia. Então, as cidades-estados foram funcionando independentemente. Principais formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Ler o texto, responder. Qual polis que o texto faz referência aos espartanos? A educação dos homens era rigidamente militar, obrigados a prestar serviço desde cedo até bem velhos, né? Então tinha muito a ideia da obediência, da força, da capacidade de liderança, estratégia, etc. E aqui a gente já passa, né, do nosso exercício para a matéria da próxima aula, então podemos parar por aí, só fazer a folhinha, se vocês ainda não fizeram, e também corrigir. Então vamos lá. Pausou, voltou. O que era uma polis grega? As polis eram cidades-estado independentes, como Atenas, Esparta, Corinto, Megra, etc., que compunham a maioria do território da Grécia. Possuíam o tamanho de cidades, mas se administravam sozinhas, como os países de atualmente fazem. O que cada uma dessas palavras significava na Grécia Antiga? Monarquia era o poder de forma de governo na qual um rei comandava a sociedade, a religião, o governo, criava as leis e servia de juiz. Podia ter auxílio de governo de anciãos, ou como no caso de Esparta, haver dois reis que dividiam o poder, no caso era diarquia, poder de dois, né? Oligarquia era o poder de poucos, forma de governo no qual as famílias mais ricas e com maior posse de terra, chamada de aristocracia, controlavam o poder. Tirania tinha o significado de liderança legítima. Era a forma de governo na qual uma única pessoa governava por conta do uso da força e algumas vezes apoio popular. E a democracia, poder do povo, forma de governo no qual os cidadãos debatiam e decidiam coletivamente as questões da cidade. Era justo com quem era considerado cidadão, mas mulheres, estrangeiros e escravos eram excluídos. 3. Por qual característica ficaram mais conhecidos os espartanos? Por terem uma organização social e política voltada para o militarismo e conquistarem vários territórios com um forte exército. Como a educação que davam às suas crianças ajudava nisso, a educação espartana preparava os homens como soldados desde criança e estimulava as mulheres a serem fisicamente capazes para gerarem crianças saudáveis e fortes. Então, com isso, a gente termina, né, a nossa matéria de hoje. Estou parando minha apresentação e foi muito bom estar com vocês. Então, semana que vem a gente se vê. Espero que a aula tenha sido legal e não deixem de sempre estar estudando. Um abraço para vocês e boa semana.